Fala campeão, fala campeã, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Hoje eu estou com a fera do hipismo, Vitória Pisônia Simões Silva. Seja bem-vinda, minha amiga. Muito obrigada. Sempre é bom e bacana demais falar com você. Ô, Vitória, antes de a gente começar a falar um pouquinho desse nosso trabalho aqui hoje, que vai além das rédeas, que é o tema que a gente colocou aqui, eu queria que você se apresentasse, falasse quem é a Vitória, onde é que nasceu, qual é o esporte que pratica, onde que mora hoje, enfim, fala um pouquinho de você aí, Vitória, pra gente. Prazer, né? Eu sou a Vitória. Eu nasci em São Paulo, moro aqui, faço hipismo, pratico faz 3 anos e estou me dedicando o máximo para algum dia chegar ao alto nível. Uau! E hoje nós temos qual idade, Vitória? Desculpa perguntar. Eu tenho 18 anos. 18 anos. A gente começou no hipismo desde os 15 anos. Exatamente. Por que o hipismo, Vitória? Por que ser amazona? Assim, eu sempre amei animais, só de estar perto deles sempre foi algo que realmente me fez muito feliz. Então, no momento que eu descobri que tinha um esporte ligado a isso, eu falei, nossa, eu quero praticar, mas nunca foi com a intenção, nossa, eu quero praticar, vamos dizer, para ser a melhor, assim. Mas sim, no começo foi mais por uma terapia, porque eu gostava tanto de estar perto, que era algo que me trazia alegria. Só que aí, com a forma que o tempo foi passando, eu fui entendendo mais o esporte, eu comecei a criar essa competitividade, eu comecei a entender mais. E hoje em dia, enfim, como eu já mencionei, né, quero chegar a um grande nível, assim. Oh, o que seria de você sem os cavalinhos lá, sem o hipismo, Vitória? Ah, nada. Eu imaginei mesmo. Que legal, Vitória. Muito bem, que bacana. Tá 3 anos no hipismo. A gente tem muito chão pela frente aí, né, Vitória? Para trabalhar, treinar, se esforçar e muita coisa para conquistar ainda, né? Certo? Certíssimo. Muito bem. Ô, dona Vitória, como que a gente se conheceu? Me ajuda aí, por favor. Eu quero saber de você. Como foi que a gente se conheceu? Tá bom. O meu professor de hipismo, ele já fazia coaching com você, já tinha escutado super, super bem. E teve uma competição em Curitiba, na qual eu estava participando, meu professor também estava participando. E você foi lá encontrar com ele, acabamos se conhecendo, e depois disso fomos conversando. Eu falei, nossa, eu também vou querer fazer. Já tinha sido super bem indicado, né? E eu estava passando por uma fase de dúvidas, né, comigo mesma, então eu achei que fosse o momento perfeito, né? Interessante, né, Vitória? Esse momento perfeito que você fala, né? Você tinha terminado o colégio, estava entrando no período de férias, não necessariamente férias, mas entre esse meio de tempo entre colégio e universidade, você vai ter um descanso sabático aqui, exclusivamente para treinar, e casou da gente se encontrar nesse período e realmente começar a fazer esse treinamento mental voltado para o hipismo, certo? Aluna do Pedro Paulo Cordeiro, é isso? Exatamente. Muito bom, Pedro Paulo é gente boa. Vitória, vamos fazer uma linha do tempo aqui. Como que você era mentalmente antes de conhecer o Thiago Linhares? Antes de iniciar esse trabalho, como que você estava, Vitória? Assim, eu sempre fui uma pessoa que tinha muita autoconfiança e tudo mais, só que no hipismo tem várias categorias e enquanto a gente vai evoluindo, a gente vai subindo de categoria. E eu saí de uma categoria que eu já estava super, assim, confiante, estava confortável, estava realmente na minha zona de conforto e evoluí para uma que é realmente mais difícil. E, enfim, como é mais difícil, é um nível que exige muito mais tanto do atleta como do cavalo, então você realmente tem que estar super focado no que você está fazendo, porque você tem menos margem de erro, como a gente pode dizer. Começou a surgir dúvidas, não estava com a confiança tão alta quanto que realmente era, então estava fora do meu padrão, assim, e eu não estava conseguindo voltar até a confiança que eu tinha, e basicamente isso, não estava 100% como antes eu era. Só para deixar registrado, você começou a saltar no hipismo em qual altura, como todo mundo? Como é que foi o início? Eu comecei a saltar numa prova de 40 centímetros e Bom, hoje em dia estou no 1,20. a gente iniciou há 3 anos atrás no 40 centímetros, hoje a gente está no I20, e antes de iniciar esse trabalho, você falou para mim, né? Ao passar do tempo, eu, Vitória, vou evoluindo, vou crescendo na altura dos obstáculos, vou
competindo cada vez mais em níveis mais altos, né? A nível de dificuldade também vai progredindo, vai aumentando. Logo, Vitória, e tá tudo bem, né? Eu tinha algumas dúvidas, algumas incertezas dentro de mim, né? Não tinha tanta confiança e talvez não estava 100% do jeito que a gente queria ou imaginava. Isso? Exatamente. E aí a gente se conhece aqui em Curitiba, num campeonato que você vem com o Pedro Paulo, né? Eu fui lá, vi a Thaís, vi os filhinhos dele, vi o Pedro, conheci você, o seu pai, o seu Vitor, gente boa. E o Pedro já tinha comentado com você, acredito, né? Como ele sempre fala, ele comenta comigo isso. E aí surgiu uma conversa nossa e surgiu, e aí, Vitória, o que tá esperando? O que te impede de começar? A gente primeiro organiza uma primeira conversa para você ver se vai fazer sentido para você, se você iria gostar desse trabalho, para a gente depois organizar a sequência, certo? Certo. Nossa primeira conversa. Que você desculpa, antes de iniciar a nossa primeira conversa, o que você achava que a gente iria fazer, falar, trabalhar aqui nas sessões? Assim, para ser bem sincera, eu não tinha muita noção como funcionava o coach. Eu entendia que a meta final era basicamente você se entender com si mesma e, enfim, ter um guia. Mas eu não sabia ao certo como era, então eu não sabia muito bem o que esperar, como que seria, quais perguntas iam aparecer, quais assuntos iam ser abordados. Mas, enfim, fui surpreendida positivamente. Foi surpreendida positivamente. E aí a gente marca a primeira conversa. O que você lembra lá da nossa primeira sessão, onde a gente falou principalmente sobre esse objetivo, esse foco que a gente gostaria de ter na tua carreira? Uhum. Faz um tempinho já da nossa primeira sessão, mas eu me lembro que foi um momento que eu pude falar bastante de mim, eu falei da minha vida, falei das minhas metas, falei tanto a vida pessoal quanto a de atleta. E eu me lembro de ter respondido várias perguntas, e perguntas que, assim, eu já sabia a resposta, só que não era com tanta clareza, assim, que eu sabia. Então, eram perguntas que me faziam eu mesma acabar me entendendo mais também. Enfim, tracei minhas metas, tudo planejando para dar continuidade, né? Ou seja, você já sabia, tinha uma simples noção de algumas falas, algumas conversas do seu diálogo interior. Só que quando a gente tem um profissional, quando a gente usa um método, um passo a passo, isso fica muito mais fácil, isso fica muito mais claro e muito mais evidente do que realmente a gente quer e o que nós precisamos fazer. Uhum. E aí a gente dá o pontapé inicial, foi lá dia 9 de maio, né? 2 meses e meio, mais ou menos, atrás aí. E como é que foi o apoio do seu pai, da sua mãe? Como é que eles te apoiam em relação ao que você quer ou ao que você busca dentro do esporte? Como é que funciona, Vitória? Meus pais sempre foram os número um, assim, em relação a me apoiar. Então, tudo que eu possa fazer que possa me agregar positivamente na vida, eles super apoiam, vão lá e faz, filha. Enfim, aproveita a oportunidade. Então, quando eu falei que queria fazer o coach, eles já sabiam que eu já estava numa recaída, assim, em relação ao emocional sobre o esporte. Eles ficaram super felizes e falaram, não, fica tranquila, vai lá, faz, aproveita. Ô, Vitória, e aquele atleta que não tem esse incentivo, esse apoio do pai ou da mãe, como é que faz? Como é que funciona? Eu acho que deve ser bem mais difícil. Eu digo eu acho, porque eu não sei, porque meus pais sempre me Sim. apoiaram. Então, o que eu acredito, se não tem ninguém fazendo isso por você, acho que você tem que fazer isso por si mesmo. Então, se você acha que vai ser alguma coisa que vai ser benéfica para você, correr atrás e, enfim, procurar fazer o que realmente vai agregar para você. Sempre é bom ter o apoio, né, do pai, da mãe, isso é fundamental, sim, né? É a base familiar que te sustenta o tempo todo, o dia todo. Porém, quando o atleta não encontra esse apoio, esse incentivo, quando ele diz você, não é uma desculpa para ele não dar sequência. Parafraseando o que você falou, ele tem que ter essa convicção realmente do que ele quer, ele tem que ter essa certeza do que ele quer e ele buscar alternativas e soluções, independente do apoio do pai dele ou não. Lógico, o ideal é sempre ter o apoio do pai e da mãe. Faz sentido isso? Uhum. Bom, você mais do que eu já é do mundo online, digital, mas esse trabalho a gente nunca fez, a gente se conheceu pessoalmente, mas o nosso trabalho ele foi basicamente 100% online, Vitória.
Teve algum problema, alguma dificuldade? Como é que foi esse trabalho online para ti? Não tive dificuldade alguma. E, enfim, acho que eu já estava familiarizada com os aplicativos em épocas de pandemia, né? Acho que todo mundo acabou sendo afetado, né, nesse lado, então se acostumou. E o horário, nossos horários batem super tranquilo, então não tive o menor problema. Show de bola. Sem problema nenhum, né, Vitória? Isso Uhum. aqui veio realmente durante a pandemia, pós-pandemia, para ficar e para ajudar e para É. facilitar a mesma distância, você em São Paulo, eu aqui em Curitiba. Uhum. Tá, nível de dificuldade começou a aumentar, algumas dúvidas pairavam em você, não tinha tanta confiança, não estava dentro do padrão, como você falou, que você imagina estar, não estava 100%. O que você começou a experimentar durante esse processo de coaching, Vitória? Comecei a experimentar, né? Então, a gente foi fazendo coaching, e, enfim, confiança foi voltando, mas obviamente, né, com alguns recursos. Então, Sim. acho que o mental, 100%. Você está pensando naquilo que você quer, você está pensando naquilo de uma forma positiva e, obviamente, correr atrás do que você quer, não só pensar, mas também agir. Boa. Começou a confiança a voltar, o Uhum, mental começou a estar 100%, começou a focar e ser mais positiva, mas somente ter isso aqui dentro guardado não é o suficiente. A gente começou a agir, ou seja, começou a praticar. exatamente. E lá no dia a dia, lá nos treinos com o Pedro Paulo, lá nas competições, até porque nesse mês a gente foi campeão paulista. Aham. O que mudou lá nos treinos, no dia a dia e nas competições? Pós-confiança aumentada, mental 100% e mais positiva. Eu acho que o primeiro ponto que mudou bastante foi antes eu já estava indo para o treino pensando, tá, não sou tão boa quanto todo mundo que está treinando aqui, então eu já ia com um pensamento negativo, então consequentemente já não ia tirar tanto assim do treino. Hoje em dia não, eu já vou pensando, não, vou aqui, dar o meu melhor, treino no lugar de errar, se for para errar, eu erro, mas depois eu quero aprender. Enfim, me dedicar ao máximo e realmente estar focada e procurando fazer dar certo, né? Pode parecer simples ou pode parecer um pequeno detalhe para alguém, né, Vitória? Para quem está assistindo, poxa, mas essa simples maneira de você virar a chave, ou seja, deixo de ir para o treino negativo ou deixo de ir para o treino pensando ou imaginando que eu não sou tão boa, começo a ir para o treino mais positiva e começo a entrar para o treino, como você falou, né? A gente ressignifica algumas palavras e não deixa elas tão pesadas. Às vezes não é questão de ter um treino ruim, eu não fui tão bem assim, ou teve um treino mais difícil, mas o foco 100% foi em ser mais positiva e saber e ter essa confiança de que você é boa e pode alcançar o que você quer. Aham, Isso, aham. sua motivação. O que começou a acontecer com a tua motivação? O que você percebeu? Ah, agora eu tô super motivada todo dia, mesmo não sendo dia de treino, eu quero lá treinar, quero dar meu melhor. Ainda mais porque o resultado de todo o esforço e tudo mais vem aparecendo. Então acaba parece um vício, assim. Ah, eu quero lá treinar porque eu sei que vou lá bem de novo, enfim. Aí os treinos estão dando certo, o mental já tá 100%, então, enfim, é como se fosse a fórmula do sucesso, tá feita. Oh. Você era viciado em treinar antes, dona Pisoni? Assim, eu sempre gostei muito, porque como eu falei, eu comecei mais como uma terapia, assim, não tava nem, sabe, competir, nada, eu tava feliz de estar com o cavalo. Aí depois disso, comecei a entender do esporte e falei, tá, eu também gosto muito de competir, enfim. Mas hoje em dia tem um propósito maior, né? Então acho que faz muito mais sentido hoje em dia. Quero ver tua cara. Como que é ficar sem treinar um dia de treino, hein? Como que é ser ele? Eu não gosto muito não de ficar sem treinar. Qual a diferença, Vitória, de a pessoa realmente detestar, não ter que faltar? Enfim, qual que é a diferença em o atleta ser esse obcecado, fissurado,
fominha de treino para aquele atleta, se der eu vou, se não der eu não vou, o que você percebe? Eu acho que é prioridades, né? Obviamente, cada um no esporte tem suas metas diferentes. Então, por exemplo, se você quer chegar longe, se você quer estar sempre classificando, você vai ter que ser fominha, porque você só vai ter resultado treinando. Mas, por exemplo, se você faz isso para ser mais como um hobby, mais diversão, aí tudo bem Tá também. tudo bem. Depende da meta da pessoa. Mas aí, se você tem uma meta, você tem que agir de acordo, né? Gostei, golaço. Não basta eu querer ser campeã brasileira, ou ser campeã sul-americana, ou ser campeã mundial, ou olímpica. Tudo bem. A gente pode sonhar grande e deve ser ambicioso, que é diferente de ganância. O atleta precisa ser ambicioso, mas onde ele quer chegar, como você diz, ele precisa ser congruente com as atitudes diárias dele. Aham. E muitas coisas vão ficando no meio do caminho aí, certo? Aham. Muito bem. O teu desenvolvimento pessoal, depois que a gente começou o trabalho, você está muito mais motivada, muito mais positiva, super motivada, foi a palavra que você falou. A gente foi campeã paulista. E o teu desenvolvimento como pessoa, o que você notou? Eu acho que muda tudo, porque a partir do momento que você começa a pensar positivo, por exemplo, eu já estava indo para os treinos pensando positivo, já é uma área da minha vida que eu estava pensando mais positivo. Sim. Querendo ou não, vai atrair para os outros setores da vida. Então, posso dizer que tudo melhorou, não só para o lado do esporte, mas vida pessoal em si também. E exatamente que esse é o nosso intuito, Vitória. Trazer você como filha, mulher, estudante, atleta, e preparar você verdadeiramente para a vida em todos os sentidos, para você ter essa máxima dessa perfeição em todas as suas áreas, né? Buscar ser uma nota 10 em tudo e, como diz lá em João 10:10, né? Viver a vida de forma abundante, literalmente. A gente utilizou aqui, Vitória, algumas ferramentas, né? Para dar umas apertadas aí nos parafusos, é isso? Uhum. A gente falou de meta, perfil comportamental, a gente falou sobre a roda sua, a roda do atleta, a gente falou sobre cultura vencedora, valores, pontos fortes, pontos fracos, a gente falou sobre os cérebros campeões, garra, a gente falou sobre atenção barra concentração, nós fizemos um planejamento dos próximos 3 meses até o final do ano. Cara, qual dessas você mais gostou, curtiu, o que mais ficou marcada para você? Assim, eu gostei de todas. Eu acho que todas foi bem divertida de fazer, porque, querendo ou não, eu acabava conhecendo mais sobre eu mesma. Então, mas assim, parando para pensar, eu acho que foi o perfil comportamental que a gente fez, porque aprendi que tem vários tipos de perfis, enfim, todo mundo é diferente, mas tem algumas características assim que dá para distinguir nesses perfis. E quando eu descobri qual que era o meu e eu percebi, nossa, realmente tudo se encaixa aqui comigo. É muito mais fácil, eu acabo me entendendo bem mais, né? E me ajuda a guiar para os meus próximos passos, né? Porque eu já sei, ó, isso daqui funciona comigo. De uma forma muito mais clara, né? Porque obviamente a gente sabe como a gente funciona, mas se você lê, enfim, se tá na sua frente, ó, você funciona assim, você concorda, eu acho que traça um caminho muito mais efetivamente. E é uma devolutiva de uma pessoa que te conhece apenas em 2 encontros. E Aham. não é que necessariamente o Thiago Linhares é um adivinhador ou um leitor de cartas. Não, não é nada disso. Isso tem um padrão de comportamento. A Vitória tem um padrão de agir. Não necessariamente é igual às outras ou outros atletas, mas a tendência é fazer isso. E você lembra qual é as características mais marcantes do teu perfil? Você pode revelar aí um segredinho? Lembro. Além de ser fominha e além de não largar o osso enquanto não conquista a Tá parada? bom. Eu identifiquei com outros dois, mas o qual eu mais me identifiquei, se eu não me engano, foi o perfil C, não foi? Que é o cauteloso. Então, basicamente, perfeccionismo. Enfim, sempre querer fazer dar certo, mesmo que seja um pouquinho mais lento do que as outras pessoas, sempre batalhando de pouquinho em pouquinho para chegar ao melhor, né? Não aceitar pouca coisa.
Cara, top. E o Pedro fala assim pra mim, ela é fria, cara. Ela é top. Eu falei, Pedro, eu sei. Mas não sou eu que fiz isso, cara. Deus fez ela assim, né? O comportamento dela é desse jeito. E o bacana que eu admiro do teu perfil, o Vitória, sem querer ficar passando mel na tua boca, é que, como você falou, né? Você tem o seu perfil, né? Tem essa dificuldade algumas vezes de começar a agir, mas quando você inicia, seja um livro, um filme, um processo de coaching, quando você põe uma coisa na tua cabeça, vai até o fim e não desiste. E se parar no meio do caminho é frustrante. Então, É, basicamente, não, eu vou até o fim dessa parada aqui, bicho. Certo? certíssimo. Teve alguma ferramenta que você fala assim, pô, essa aqui eu não gostei, não funcionou bem, não fez sentido? Acho que não. Não? Uh-uh. Ô, dona Pisônia, alguém falou alguma coisa de você? Alguém percebeu alguma atitude ou algum comportamento e veio comentar contigo sobre tal postura sua? Assim, quem eu mais comento no dia a dia, por exemplo, que eu treino, por exemplo, tô lá frustrada, vou desabafar, é o pai. Então, depois de todo o treino, ele pergunta, filha, como foi? Então, ele realmente viu no começo do ano que eu tive uma recaída, após mudar de categoria, que eu não estava mais tão confiante, enfim, o rendimento não estava legal. Então, enfim, eu saí de um ponto muito ruim para, por exemplo, que eu ganhei o Paulista, né? Então ele percebeu como as coisas já se alinharam novamente, voltei nos trilhos, assim, A gente pegou que tipo de vitória no início desse trabalho? sem confiança e muitas dúvidas, assim, se eu era capaz, se ia dar certo, se eu realmente ia conseguir subir de categoria. E hoje a gente está entregando, após 10 encontros, 10 semanas de treinamento de coaching. Uma vitória muito mais confiante, decidida, que vai fazer de tudo para conseguir conquistar o que eu quiser conquistar, né? O céu é o limite. Vitória, não à toa que em Hebreus 11:1 fala que a descrição de fé, eu uso dois Cs, né? Fé é a certeza e convicção. O atleta precisa ter certeza, o atleta precisa ter essa convicção. Porque se o atleta, principalmente de hipismo, Amazonas, sobe no seu cavalo, com dúvida, você vai dar 6 lances, 7, 5, 8. Uhum. Você vai fazer curva aberta, você vai fazer curva fechada. Resumindo, se o atleta entra cheio de dúvidas na pista, na competição, em cima de um cavalo que é É. forte para danado, o que primeiro acontece? Se você já está com dúvida, você já está começando errado, porque é um esporte muito de detalhe. Então, qualquer detalhe que você perdeu ou errou, enfim, vai ter consequência disso e, enfim, a margem de erro é muito pouca. Então, você realmente tem que estar prestando atenção em todos os detalhes e se você tiver dúvida, a chance de você ir bem já cai bastante. Você entende o seu perfil e a importância dele, a vantagem dele dentro do hipismo? Sim. Agora você fala assim, desculpa aí, mamãe aqui, né? Não, mas é ou não é? Porque se a É, pessoa for de qualquer jeito, for desleixada, se a pessoa não vai não, dar certo. não vai. Ela tem que ter esse alto nível de exigência, com equilíbrio principalmente, né? Mas principalmente buscando a perfeição o tempo todo, porque se ainda com perfeição a gente erra, imagine com dúvida. E o próprio cavalo sente e você vai passar isso para ele também, e aí vai virar um Deus nos acuda. Sim, ainda mais porque está lidando com outro ser vivo, ele também tem dúvida, ele também tem segurança, você que tem que ir lá, tá passando a confiança. Então, se você já tem dúvida, já começou tudo errado, porque você está com literalmente um animal de mais de 500 quilos e ele pode fazer o que ele quiser com você. Então, você tem que ter a certeza, né, para saber exatamente o que pedir na hora certa para o animal. Tá certo? Você tá certa realmente do que você quer aí, meu Vitória? Sim.
Ô, Pisonel, o que que você diminuiu, o que que você eliminou, o que que você não faz mais de algum tipo de comportamento, ou diminuiu bastante, diminuiu, tanto faz. Acredito que a pior coisa que eu tava fazendo no. Não nos últimos tempos, né? Um tempinho mais atrás, era ficar muito, assim, duvidando de mim mesma. Era sempre um, e se isso acontecer? E se eu for mal? E se? Era sempre pro lado negativo, né? Não era nunca pro positivo. Então, eu tava criando um medo muito grande de mim e, querendo ou não, afetava tudo. Afetava os treinos, afetava as competições, eu não conseguia exatamente passar, né, com clareza pro cavalo que eu precisava fazer, entrava com dúvida na pista. Então, realmente era bem ruim, ainda mais porque eu subi de categoria, né? Tô soltando 1,20 m, então você não pode mais ir para brincar, você tem que fazer sério, senão você tem até chance de se machucar, né? No pior das hipóteses. Então, realmente tem que estar focado e com confiança, algo que no começo do ano, quando eu saí do 1,10 m para 1,20 m, não tinha. E a grande pergunta aí, como é que você mudou? O que que fez você mudar essas incertezas para ter certeza, convicção? Assim, tudo começou depois do coaching, né? Comecei a entender ainda mais sobre mim mesma, coisas que não estavam claras na minha vida começaram a se esclarecer sobre mim mesma, né? Eu vou tentar. Dino! Não, para. Agora não. Tenta, tenta. Dino, Ai, ele é mal criado. Enfim. Posso voltar da onde? por favor, do início. Dino, não. Não. É. Eu te perguntei assim, a grande pergunta, você tinha essas dúvidas, essas incertezas, né? Uhum. Como que você ficou convicta? Como é que você ficou confiante para os treinos e competições? O coach, né? Melhorou tudo porque, enfim, era um momento da minha vida cheio de dúvidas, aí do nada foi para muitas clarezas, então tudo começou a facilitar. E basicamente isso, foi o mental que mudou e para ver como algo tão simples fez tanta diferença no final das contas, né? Ou seja, hoje a gente sai de casa para ir para o Pedro Paulo de uma maneira diferente, sabendo exatamente aonde quer chegar e o porquê que eu estou indo para o Pedro Paulo, diferente de que antes eu só ia treinar ou algo parecido. Hoje está bem claro Sim. isso dentro de você. Muito bem. Teve algum comportamento que você criou ou elevou a vitória? Melhorou, potencializou aí, além do Dino? É muito mais essa questão de parar de me duvidar. Eu acho que a partir disso, quando eu parei de fazer isso, tudo melhorou. Assim, eu tava num ponto aqui e já subiu assim, ó. Legal. E Foi era isso ter. que realmente me abalava, porque, por exemplo, como eu falei, a gente lida com animais, né? E os meus animais estão super bem, eles têm acompanhamento, veterinário, tudo. Então a gente sabe que eles estão bem, a gente não deixa eles chegarem num ponto de dor, então nada do tipo. Sim, Então o problema era a pecinha de cima, né? Que estava em cima do cavalo. Então era só melhorar isso, porque o que eu preciso fazer, eu sabia tipo, eu sabia que eu conseguia fazer, ainda mais porque eu sei que meu professor não ia colocar em uma situação que eu não ia conseguir fazer. perfeito. Então era só parar de criar dificuldade onde não tinha, começar a me duvidar. Então essas dúvidas geravam ainda mais dúvidas dentro da pista, né? O que é muito ruim. Então realmente era isso que atrapalhava. A gente trouxe, né? A gente montou uma metodologia sua, única e exclusiva de você, né? Eu não substituo o Pedro Paulo, muito pelo contrário, eu venho para agregar o trabalho dele, a parte técnica, a tática é com ele, eu somente a parte mental com você. E ele no dia da competição, por exemplo, ele te dá ali alguns comandos para você, que você realmente é a pessoa que você confia, que deve literalmente confiar. E pós Pedro Paulo, você tem um tempinho que você faz uma reflexão, você conversa com você mesmo para fechar com chave de ouro e só entrar na pista fazer o que você sabe, um obstáculo de cada vez. Uhum. Tipo, pega um manche e voa. É. Muito bem, Vitória! Foco, como é que está esse foco aí hoje?
Ah, tá 100%. Melhorou infinitas vezes. Tudo bem, Vitória. Nós temos um campeonato essa semana brasileiro em Curitiba, Jovens Cavaleiros. Hoje é dia 17 de julho, né? Você viaja amanhã para cá. Qual é a sua expectativa? Enfim, é um campeonato super esperado. Realmente é o mais importante que vou participar esse ano. Então, vou ir para ganhar, vou ir para dar o meu melhor. Meus cavalos estão super bem. Eu estou super bem. Enfim, agora é só manter o foco até a final. E aí depois relaxa. Não. De Voltando jeito pro nenhum. treino, exato. Voltando pro treino, que depois tem a Essa, próxima. e essa etapa do Campeonato Brasileiro é só um degrau, apenas é um próximo degrau para os próximos que vão vir ainda, que tem muita coisa Exatamente. pela frente. Todo campeonato agrega, a gente aprende muito, então eu vou com esse campeonato brasileiro na intenção de ganhar, mas independente, eu sei que eu sempre vou ganhar aprendizado, enfim. Eu sei que vai ter muito a me ensinar e eu sei que só vai agregar para os próximos. Então, independente, eu acho que a gente nunca sai perdendo, porque sempre a gente ganha o tal do aprendizado, né? E tá vivendo essa vida, né? Tá podendo disputar, tá podendo Aham, vibrar, tá podendo comemorar e tá podendo subir no, sim. no degrau mais alto do pódio aqui em Curitiba. Aham. Quão próximo a gente estava da nossa meta antes de você conhecer o Linhares? Antes de me conhecer, o quanto você estava próximo da sua meta? Muito longe, porque, como eu já mencionei várias vezes, não estava com o psicológico bem, né? E foi na época que eu tinha acabado de estrear na altura do 1,20 m, então tava tendo vários deslizes, alguns erros que eu não podia cometer. E esse campeonato, agora essa semana, é super importante. Então, realmente, você tem que estar super seguro se você quiser participar, porque é uma exigência técnica assim, muito alta, é um campeonato difícil, realmente para definir quem é o melhor do Brasil, né? Então, muita coisa mudou de lá para cá e agora eu tô me sentindo 100% segura. O quão próximo a gente está dele agora? Dessa tua meta? Muito próxima. Legal, muito bem. Vitória, você tem 18 anos. Isso. Filha do Vitor, da dona Andressa, a irmã da Valentina e do Carlos, correto? Aham. Dona do Dino, do Bidu e da Lola. Sim. Não vou falar os cavalos aqui porque eu tenho medo de errar, mas nós Não se temos preocupe. aí. Tá tudo bem. Ô, Vitória, 18 anos, mas a cabeça é de quantos anos já? Assim, eu não sei dizer o número ao certo, mas com certeza amadureceu muito. Então, muito além do que os 18 anos pode parecer. E o esporte foi, acho que, o maior responsável desse amadurecimento. O esporte amadurece a gente, ele prepara a gente para desafios, ele prepara a gente para a vida. Uhum. E, Vitória, literalmente esse trabalho tem como ideia expandir, abrir, Uhum. potencializar a tua mente, o teu raciocínio, daí, consequentemente, ele abre, expande o cérebro. E o Einstein fala que uma mente que aprende algo novo, ele nunca mais volta ao tamanho normal. E eu fico muito curioso, Vitória, com vocês, né? Hoje você está com 18 anos. O que pode acontecer numa simples mudança de rota ou de pensamento ou uma simples elevação do nível mental, intelectual seu aqui nesse trabalho? O que pode acontecer daqui 5, 10, 15, 20 anos? Tu tem noção? Assim, noção ao certo não sei dizer, mas, enfim, pretendo evoluir da melhor forma e procurar sempre aprender e nunca me contentar com pouco, assim. Isso aí. A gente vai ter saudade de brincar com o Dino aí em casa aí. Vão Sim. faltar tempo de ver o seu Dino aí. Te prepara, minha amiga. Ô, Vitória, então, assim, para a gente entrar aqui no momento final da conversa, como que você vê a importância do coaching esportivo na carreira de um atleta? Nossa, eu acho essencial, porque, enfim, né, como eu penso, eu acho que você é uma pessoa só, você tem que lidar com tanta coisa,
E, por exemplo, a gente conversa uma vez por semana, esse tempinho é sagrado, é um momento que eu consigo me redirecionar aos focos, caso eu tive alguma distração, e me ajuda a entender que realmente eu sou capaz e o meu pior inimigo, no final das contas, era eu mesma. Então, para mim, realmente mudou tudo e eu acho que é realmente essencial na vida de cada atleta, faz muita diferença. Por que você recomendaria um coaching esportivo para um atleta ou para um amigo seu? Eu recomendaria, principalmente pelo que aconteceu comigo, porque eu realmente estava numa situação mental não muito legal. E assim, eu sou apaixonada por esse esporte, então realmente era algo que me deixava muito para baixo, porque eu não estava tendo os resultados que eu queria, e é uma coisa que eu realmente gosto, que eu sempre me dediquei. E depois disso, tudo melhorou, o meu mental melhorou, os resultados melhoraram, minha vida melhorou. Então fez toda a diferença. Tá deixando o dia até para aniversário aí, né? Até festa aí. Deixando de pra tudo para treinar. Deixando de tudo para treinar. Se a gente não tivesse se encontrado, se conhecido, ou se você não tivesse passado por esse treinamento? Provavelmente eu estaria na mesma situação, porque eu tenho muito apoio, só que é obviamente diferente, né? Apoio de família, apoio de um coach, né? Então, eu não sei se eu teria tido esse recomeço, assim, vamos dizer. Provavelmente eu estaria na mesma, um pouco abalada. Como estaria treinando, talvez os resultados teriam melhorado um pouco, mas eu não acredito que tanto, assim. Faz sentido, então, esse tema dessa nossa conversa além das rédeas? O que quer dizer, então, isso além das rédeas, de verdade, para você? Eu acredito porque vai muito além. Assim, o esporte é basicamente eu estar com as mãos nas rédeas, pronta para saltar. Só que, enfim, quem é atleta sabe que não é só isso, é muita coisa por trás. E é esses bastidores que faz toda a diferença nas pistas. E aí depois ela é campeã paulista, ela é campeã nacional e acha que é só subir, montar no cavalo e tá tudo bem. Tem muita gente que acha que é sorte, mas se só fosse sorte, não teria conquistado, acho que nem 1% do que eu conquistei. O atleta, o artista, ele é aplaudido quando ele está no palco, né, Vitória? Somente no dia da competição. Só que ele tem um bastidor gigante atrás dele, tem toda uma semana, tem alimentação, tem sono, tem descanso, tem viagem, tem lesão, tem saudade de casa, deixa muita coisa para fazer, para focar no esporte, para simplesmente estar num pequenininho momento, é a pontinha do iceberg que não reflete nada do que tem por trás. É isso? É isso. Queria que você deixasse uma mensagem aí para os seus pais, Vitória, né? O Vitor, a Andressa aí, são pessoas do bem, né? São pessoas que te apoiam, que te incentivam. Gostaria que você deixasse uma mensagem para eles aí do fundo do teu coração, por favor. Tá bom. Quero deixar essa mensagem para minha mãe, para o meu pai Vitor, para o meu pai Cláudio. Muito obrigada por sempre me apoiarem. Vocês sabem o quanto que eu amo vocês e se não fosse por vocês, não estaria vivendo esses sonhos. Então, realmente, só gratidão. Que legal. Deus te abençoe, viu, Vitória? Que Deus te ilumine. Obrigada. A gente está aí se preparando realmente para esse grande momento, para esse grande dia. A gente vai se encontrar essa semana aqui em Curitiba. E eu sou muito grato pelo Vitor, né? Pela Andressa aí, que já a gente algumas vezes conversa aí. E por ter deixado, né, o bem mais precioso na minha mão, eu sei o quanto isso é importante e quanto isso pode mudar significativamente a tua vida. E eu tô aqui realmente para fazer o meu melhor para você. Senhoras e senhores, essa é a nossa querida Vitória Pisoni Simões Silva, dona do Dino, do Bidu, da Lola, filha do Vitor, da Andressa, irmão da Valentina e do Carlos. Muito obrigada, viu, Vitória, de coração, por compartilhar um pouquinho desse nosso trabalho, desse processo da mudança mental que aconteceu com você. Deus te abençoe, que Deus te ilumine. E eu gostaria de deixar aí momentos finais para sua fala, por favor. Muito obrigada, eu tenho que agradecer por tudo. Realmente sou muito grata por essa oportunidade, realmente mudou minha vida, minha visão, coach. Então, realmente estou muito feliz e principalmente com os resultados que a gente está tendo. Vai para cima, campeã, se diverte, viu? Que se você curtiu, se você gostou então desse nosso bate-papo aqui com a Vitória, deixa seu like aqui, escreve o que você aprendeu,
manda uma mensagem para a Vitória, segue ela lá nas redes sociais, que você não vai se arrepender. E olha só, anota esse nome aí, que já já a gente vai ver muita coisa boa dela. Deus te abençoe, viu, Vitória? Obrigado mais uma vez, fica com Deus aí, a gente já se fala. Não sai daí. Uhum.